Olá, eu sou Douglas Oliveira e este é Domcast. Aqui a fé católica encontra vida real em forma de conversa simples, profunda e cheia de esperança, porque cada dia é um dom de Deus. Bem-vindo ao episódio de hoje e hoje vamos falar: a fé católica não começa na igreja. Começa em casa, no colo, na mesa, nas crises, nas reconciliações e até mesmo numa mensagem de celular. Hoje a conversa é sobre fé em família. Não como teoria, mas como vida real, com desafios, tropeços e recomeços. E para isso eu trouxe alguém que vive isso na prática. Um pai de família, dois filhos, casado, um esposo dedicado, um homem trabalhador. E temos aqui conosco hoje presente um grande amigo, Leandro. Lê, seja bem-vindo a Domcast, Eu que agradeço. para a gente fazer um dia incrível. Não, com certeza será maravilhoso. Que o Espírito Santo esteja nos usando para que possamos falar coisas boas, né? E dar testemunhos que venham a quebrantar outros corações que precisam ouvir a nossa palavra. Amém. Esse é o mais importante, Lê. Exato. É sempre um prazer a gente ter aqui conosco sempre histórias diferentes, relatos de vida. Isso nos enche muito o coração e principalmente as pessoas que estão em casa aí nos acompanhando, elas possam conhecer um pouquinho mais do que é viver essa fé católica, né? Exato. Obrigado pelo convite. Imagina, Obrigado a você, obrigado ao Cícero pelo convite. a gente que agradece, cara. A Vamos lá pro gente... nosso bate-papo. Bora lá, Friozinho né? na barriga, né? Normal. Não tem jeito. Não tem jeito, Eu mas é falo pro legal. Cícero que isso, cara, a gente sempre tem. Todos os dias, a gente fala assim, vamos fazer uma gravação, vem aquele friozinho na barriga. O bom é que o Espírito Santo conduz e no É meio isso do aí. caminho a gente se solta. É mesmo falar de fé, né? Fé é entregar, vamos entregar para ele aí. Exatamente, esse Vamos acho que é tocar o o mais barco. importante. Isso aí. Pessoal, só lembrando, não esqueçam aí, ó, de ativar o sininho, seguir nossas páginas nas redes sociais e acompanhar. A gente vai ter muita história aqui para contar. E hoje, né, vamos começar pelo começo, né? Ou melhor, pelo colo. É, Lei, quando a gente usa e aborda, né, esse tema, né, fé católica vivida na família e Uhum. em todas as fases da vida, né? Quando a gente fala sobre a infância, né, o que nasce em casa. E aí eu venho aqui com um ponto-chave que é como que foi, né, esse primeiro contato com a fé, né? Uhum. Ele veio de família? Vem de família, sim. Desde pequeno, meus pais sempre nos ensinaram, tanto eu quanto as minhas irmãs, a rezar, a orar, né? Seja antes de dormir, a agradecer depois do almoço pela comida, pelo alimento. E meus pais participavam muito da igreja, né? Antigamente, porque eles eram do movimento do encontro de casais, participavam com o encontro de jovens também. Então isso já foi arraigado na minha infância, né? Uhum. E daí então a gente só vem seguindo os passos. E aí aquele negócio, né? Deixa legado, né? Que nem eu abri aqui em Provérbios, né? E eduque sua criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então foi dessa forma e é dessa forma que a gente tenta fazer com os nossos filhos também. Legal. E, Né? e isso é assim, Lê, quando a gente olha, né? A gente já teve casos aqui dentro do podcast de que, Uhum. eu entrei na fé católica, mas assim, meus pais não eram católicos, né? Uhum. Então, acho que pelo contrário, né? Você já nasceu numa família com um berço católico, Sim. né? E aí, como que é, por exemplo, você direcionar isso dentro da sua casa, né? Porque assim, você tem Uhum. dois filhos, né? Então você tem o Noah, você tem a Paola, né? Uhum. E aí você precisa direcionar eles, né? Para Uhum. esse caminho. Da mesma forma que seus pais introduziram você, né? Você Exato. precisa introduzir eles também. Como que é Exato. isso? Como que é esse momento no dia a dia de vocês? Acho que vai muito pelo exemplo, né? Eu falo que com a Paola eu não tive tanta efetividade em dar exemplos de ir à igreja, de mostrar qual é a doutrina católica para ela, mas hoje ela já está tendo mais visão disso daí. Hoje ela já tem 17 anos, então ela tem um discernimento maior e melhor para isso, né? E ela está vindo por ela mesma hoje para os caminhos da igreja.
Já com o Noah já tá sendo diferente, como ele tem 3 anos. Então a gente vai participando mais da igreja hoje, né? Sendo mais, como é que eu diria, mais efetivo no trabalho de evangelização em casa e também na igreja, a gente consegue ter aí um acompanhamento e mostrar a ele pelos exemplos. Tanto é que ele não pode ver uma igreja que ele quer entrar, que ele quer ir lá diante do altar, ajoelhar, fazer a oração dele. Então isso está sendo já plantado a sementinha dentro do coração dele e tá brotando cada vez Cara, isso, mais. isso é um belo exemplo, né? Porque assim, se você vê seu filho já fazendo isso na prática, você tá vendo que tá tendo resultado e tá funcionando. Então, Exato, exato. isso acho que já Eles é. terão sempre o livre-arbítrio, né? Sim, Se eles quiserem ser católicos, eles vão ser. Se eles quiserem ser evangélicos, eles serão. Mas eu acho que a base cristã, ela tem que existir, sim. né? Tem que ter ali o ensinamento de quem foi Jesus, como é o nosso Deus, né, nas nossas vidas, o quão ele é importante, o quanto devemos servi-lo. Sim. E Lê, você lembra de algum momento na sua infância, alguma coisa que você fala assim, nossa, eu lembro que na minha introdução católica ali, né, minha introdução de fé, tem alguma coisa que marcou sua vida? Não sei, talvez uma missa, uma oração, Uhum. algum exemplo que marcou a sua infância, que você fala, nossa, eu lembro que eu fui na igreja e, cara, eu lembro disso aqui como se Uhum. fosse ontem. Na verdade, assim, eu lembro em casa, né? Quando eu ficava com os meus avós, nas férias era sempre a gente ir pro sítio ficar com os avós. Eu lembro quando eu era garoto, minha avó rezando o terço, né? E aquilo eu não entendia, não tinha entendimento daquilo. Mas eu sentia aquela energia, e aquela energia era boa, aquela energia emanava vibrações boas. Então eu sentia aquilo no meu coração, eu sentia aquilo na minha pele, falava, poxa, comecei a ter a curiosidade, aí fui, né, com um crescimento, com um discernimento, né, um amadurecimento, buscar as informações, saber o porquê daquilo e aí ter o entendimento e hoje praticar. Que sensacional, cara. E eu vi que você falou um pouquinho do Noah, um pouquinho da Paola também. Uhum. É, e aí em casa, a fé sempre era algo falado e mais vivido, ou mais vivido no silêncio dos gestos. Então, Não. vocês tinham muito isso, essas conversas, né? De, pô, hoje a gente fala muito, vamos sentar na mesa aqui, vamos orar, ou vamos sentar na mesa, vamos partilhar. Ou não, Uhum. sempre foi muito ali, ó. Você passava da sala, tava ali, no caso sua avó, né? Falava assim, pô, eu via minha avó ali rezando, né? Ia por Uhum. exemplo, né? Uhum. É que assim, desde a infância até hoje, eu sempre peço bênção para os meus pais, para os meus tios, isso daí é um costume, né? E isso é importante, porque quando a gente pede a bênção, é alguém nos abençoando. Em casa, a gente vive bastante isso, da gente poder ouvir músicas, né, de louvores que falam sobre Deus, né? O Noah adora escutar Terra Seca, que é uma música marcante para ele. De domingo eu coloco muito a música do Padre Marcelo Rossi, né? Tem anjos voando nesse lugar. Antes de eu ir à missa, porque é para eu abrir a mente, abrir o coração e ver que realmente aquilo lá vai ser um céu na terra, né? E antes de dormir, a gente sempre se junta, faz uma oração em família. Na mesa, depois do almoço, a gente sempre agradece a Deus pelo alimento. E isso é desde moleque, né? Desde quando era pequeno e hoje está sendo passado para meus filhos. Você sabe um ponto interessante que você tocou? A gente já conversou um pouco aqui nos bastidores, Uhum. mas é sempre quando vem algumas pessoas aqui participar com a gente. Inclusive, aí, se a gente entrar no episódio 6, né, tem o Uhum. Padre Rafael. Padre Rafael, sua bênção. Obrigado aí pela participação junto conosco aqui. Mas um ponto engraçado é que você falou assim, eu sempre escuto o Padre Marcelo Rossi, né? Uhum. E o padre, ele mencionou também que essa introdução na fé, né, católica para ele também foi através de uma música do Padre Marcelo Rossi. Uhum. E isso acho que foi uma coisa bem legal e é bem positivo porque a gente vê que a música às vezes acaba sendo um caminho, né, para nos introduzir, para trazer a gente. E a gente tem, né, pelo menos eu me lembro de que assim, cara, a primeira música católica que eu escutei era do Padre Marcelo Rossi, Porque é ele que né? abriu as portas, né? Exato. Nessa comunicação Então midiática, é né? bem legal quando a gente escuta isso, né? A gente fala, pô, Uhum. olha, né,
Padre Marcelo Rossi. Nossa, essa música que você falou é clássica, né? Aham. Você começar a cantar na rua ou no ônibus, todo É, mundo e vai se a cantar. gente, e se a gente prestar atenção na letra da música, né, naquilo que ela vem mostrar, quando você vai à missa, você sente isso, né? Se você tiver de coração aberto, de mente aberta, você vai ver o sobrenatural, né? Vai se sentir, Sim, né? Nesse mundo fantástico fantástico. que é o céu, né? E, Aqui na Terra. e sempre tem, né? Anjos voando e voando em Tem, todos os lugares, né? porque assim a fé e essa visão da fé, ela não é não é, tangível, né? Você não consegue pegar, você Sim, consegue sentir. senti. Então é isso, eu vejo dessa forma, né? Cara, e eu vou falar uma coisa pra você. Quem sente tem uma sensação maravilhosa, né? É, Não tem como a gente discutir e falar, cara, se você sentiu ali a exato. presença. É a mesma coisa de você ir na missa, um determinado momento da sua vida, e do nada você começa a chorar e sentir um fogo dentro do seu coração. Aquilo é o Espírito Santo te queimando e te mostrando Te alguma mostrando alguma coisa, né? coisa, né? Então você tem que estar aberto para isso. É, cara, e aí esse tema que a gente fala, né? Tem uma passagem aqui. Recordo a tua fé sincera, a mesma que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, 2 Timóteo 1:5, Uhum. né? Então, a fé ela não herda sobrenome, né? Mas ela costuma nascer no mesmo endereço, Exato. né? Então, cara, eu acho que isso esse tema quando a gente fala, né, do nosso nascimento, né, como a gente é introduzido na fé. Uhum. Então, acho que isso a Bíblia nos deixa bem claro quando a gente fala desses momentos, né? Então, cara, é indiscutível a gente falar que se a gente tem uma boa base em casa para Sim, nos introduzir na fé, a gente vai exato. longe, né? Acho que Em tem muito. tudo, né? Em tudo, porque quando a gente nasce, a gente não tem a sabedoria, o conhecimento. Isso tudo é colocado pelas pessoas que nos rodeiam, né? Sim, E nem todo mundo fala, procure sempre se atentar ao ambiente que você está convivendo. E é importante isso mesmo, porque você é aquilo que te influenciam, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Há uma sim, dualidade muito grande, sim. né? Então, se você nasce em um local em que as pessoas plantam o amor, te mostram a doutrina, te ensinam o que é o cristianismo, com certeza você vai seguir aquilo, né? Você trouxe um ponto importante e interessante também, que às vezes a gente sempre vira pauta de discussão, né? Uhum. Principalmente nesse meio, quando a gente vive em comunidade. É, às vezes tem muito a influência de onde você está. E aí você trouxe um tema, cara, se você escolhe optar pelo amor, você vai ter amor, Exato. né? Se você escolhe optar pela guerra, cara, você vai ter guerra, né? Uhum. E como é, principalmente acho que na nossa infância, como que é importante essa separação da gente conseguir distinguir e escolher um caminho, né? Exato. A gente vê as pessoas comentando, falando assim, pô, mas eu cresci em um lugar, em um bairro violento e tal. Em teoria, o seu destino vai seguir para um lugar Exato. violento, né? Exato. Mas como você separa isso, né? Uhum. Separa o bem do mal ali, né? Uhum. Então, como você mencionou, você teve bons exemplos em casa, né? Sim, Então, acho que esses exemplos, eles acabaram te guiando. exato. E aí, Lê, agora, pensando um pouquinho na questão da juventude, né? Então, assim, quando a gente entra na fase da juventude, a gente tem nossas crises e nossas escolhas de amadurecimento, Uhum. né? É, e aí, acho que como um momento de reflexão para a gente trazer aqui, toda a fé emprestada um dia precisa virar fé própria. Isso. Houve algum momento em que você questionou a fé recebida? Rapaz, mas esse questionamento, ele é constante, né, cara? Não tem jeito, né? Não, não tem como, né? Eu acho Uhum. que todo aquele que se propõe a conhecer a Deus, a buscar a Deus, ele tem as suas dúvidas, ele tem as suas inseguranças, né? Tanto é que Lucas, né, falou para Jesus, Uhum. Senhor, nos Nos fortaleça fortaleça. a Uhum. fé. Então, se um dos discípulos falou isso, quem dirá nós, né? Então, eu acredito que todo ser humano passe por isso.
Uma vez eu brincando com o Newton, né, numa aula de catequese lá, eu falei, cara, eu tenho mais dúvidas do que certeza. Mas você se questiona. Sim. Um momento você se questiona, principalmente quando acontece alguns fatos que você fala, poxa, isso era imprevisível, né? E principalmente nos fatos negativos da sua vida. Você fala, poxa, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Eu não sou uma má pessoa e tal, e você começa a se questionar, e você fala, pô, será que Deus existe mesmo? Sim. Será que Jesus Cristo foi realmente esse cara que veio para salvar o mundo? Então você se questiona. E aí eu acho que é importante a gente ter. Aí volta no que a gente falou, do ambiente em que você convive, né? Sim. E é importante a gente estar dentro da igreja. É importante nós irmos à missa. É importante nós cumprirmos alguns sacramentos, porque nesses momentos de dúvida é que nós conseguimos ter pessoas, que Deus usa pessoas nas nossas vidas, para poder nos amparar Nos e mostrar nos todo orientar dia. e mostrar algo diferente daquilo que a gente está pensando, algo diferente daquilo que a gente está tendo dúvida. Sim. E vem com as respostas para, fortalecer a nossa fé. Tem algum momento, algum episódio que você lembra e você fala assim, cara, um dia me falaram isso e realmente aquele ponto assim eu parei pra refletir, porque eu sei que o que você falou tá corretíssimo. Todos os dias a gente tem essas dúvidas, né? Uhum. É, e aí Deus prova por A mais B que, cara, ele manda uma pessoa, ele manda algum momento que você fala, não, cara, eu sei que ele tá aqui, ele tá protegendo, né? Exato. É, mas você se recorda de algum momento que alguém chegou e falou tal coisa pra você e você falou assim, nossa, realmente, isso aqui é duvidoso. E você parou e aí começou a vir aquela questão de crise Uhum. mesmo, né? De você fala, cara, mas me falaram aquilo e tal. E aí, Uhum. sei lá, você foi pesquisar depois e viu, provou ao contrário, alguma coisa Uhum. assim. Não, na verdade, assim, não vou lembrar, assim, nitidamente de um episódio, mas vou falar do meu dia a dia, né? Para quem é casado vai saber o que eu tô falando. É, muitas das coisas que eu vou fazer, ou decisões que eu tenho que tomar, e ações que eu devo realizar, eu às vezes comento com a minha esposa e tal, e eu tô com um pensamento fixo, cara, tô naquela linha ali, ó, vou aqui e tal, vou fazer isso, aquilo outro, papapá. De repente minha mulher chega pra mim e fala assim, ó, calma aí, você tá olhando pra cá, mas você já viu isso? Você já viu aquilo? Então ela começa a me dar outros olhares que eu falo, poxa, não teria, né, essa vantagem, essa benesse de poder ter uma avaliação melhor se eu não tivesse alguém que estivesse do meu lado, Top né? demais, cara. Para poder me dar a orientação e conduzir. Então, eu acho que Deus usa muito as nossas esposas, né? Uhum. Às vezes para poder nos orientar, para tomarmos decisões mais assertivas do que errôneas, né? Então, Cara, show. é dessa forma. E agora vamos tocar um pouquinho na intimidade. Uhum. Quando a gente fala, cara, é, teve uma pessoa em específico que no meu momento de maior crise com a fé, ela falou, não abandone tudo. Quando eu te faço essa pergunta, você lembra de quem? Na verdade, não lembro de quem, lembro de onde, né? Eu acho que na minha juventude, quando eu era garoto, eu tava indo mal na escola e tal, aí meu pai me deu um sermão absurdo, e naquele dia eu pedi para ele me bater, porque o sermão do meu pai era pior do que tomar uma surra dele. E nós estávamos já programados de irmos, e era véspera de férias, né? Uhum. E eu tava para reprovar de ano, porque eu nunca fui assim, eu nunca tive caderno, né? Nunca tive é, as coisas assim, tudo organizadinha, que nem hoje aqui, ó. Eu anotei tudo e tal. Mas eu gostava de assistir ali, meu, aquilo ali para mim bastava. Então, não me preocupava com essas coisas. E minha irmã, tem uma minha irmã da mesma idade que eu, que sempre teve aquele caderno, todo grifadinho, riscadinho, tudo bonitinho, né? E nós estudávamos na mesma série. Então, meu pai e minha mãe conferiam o caderno dela e conferiam o meu. O meu era tudo em branco, desenhado e tal, isso aquela coisa dela, tudo bonitinho. Aí eu só entrava no coro, né? E aí, no final do ano, nós estávamos programados para irmos para um acampamento, acampamento bíblico, né? Não é católico, é um acampamento mais voltado para doutrina evangélica, mas eu sempre tive
essa forma ecumênica de ver as coisas. E isso daí eu acho muito bom. E minhas irmãs iam e eu não ia, cara. Nossa. Aí eu fiquei bem triste, né? Que é um acampamento muito legal, Palavra da Vida, é um excelente acampamento. E aí no final eu me dediquei, né? Me dediquei, estudei e tal, e fui para acampamento. Mas eu fui pro acampamento com uma bronca, né? Com uma mágoa no meu coração. Falar, pô, meu pai falou tudo aquilo pra mim, tudo mais, se aquilo, aquilo, outro, pô, eu não concordo com algumas coisas, se aquilo, aquilo. Outro. Beleza. E no acampamento, cara, Deus foi falando comigo, Deus foi me mostrando algumas coisas que mesmo eu jovem, meus 15, 16 anos, eu senti que, poxa, o meu pai tá cuidando de mim. Meu pai tá me falando o que eu devo fazer porque ele quer o meu bem. E isso foi a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque eu tava muito revoltado, mesmo indo pro acampamento bíblico, cara. E indo feliz porque eu tava indo pro acampamento que eu gostava sempre de ir. Mas eu tava com aquela raiva no coração. E aí foi trabalhado isso dentro de mim. E eu lembro que tinha a noite da fogueira, né? Que a gente fazia, né? As orações, tudo mais, tinha os cânticos, tudo. E tinha um momento em que a gente ia próximo à fogueira, né? Quem quisesse, né, colocar seus sentimentos ali. Cara, eu lembro que eu chorava igual criança. E Caraca. aquilo foi um negócio assim tremendo para mostrar, porra, meu pai tem razão e Deus usa meu pai para me orientar para que eu possa seguir um caminho do bem. Cara, então, ou seja, né? Você recebeu ali uma bronca, né? Um sermão da montanha, É. né? E talvez isso acabou fazendo com que você abrisse seus olhos até para outras coisas. E é importante isso, né, cara? Olha o quanto você ficou dedicado Uhum, para seguir aquilo ali, né? Que seu pai exato. tinha falado, você falou, pô, tá errado, né? Tudo bem, minha. É engraçado, né? Porque você fala assim, as mulheres têm todo um talento para escrever, com É. canetas coloridas, né? Bonitinho, cara, e a gente só tem risco no Só caderno rabisco. aqui. Meu pai só acreditou que eu fiz 3 faculdades depois que eu comecei a dar aula em faculdade, porque até então ele não acreditava. Ele pediu o diploma, eu entregava o certificado, ele, não, isso daqui até eu faço no computador. Cara, que demais, velho. É, é. É, cara, e você tinha mencionado a passagem bíblica, né? A gente Uhum, tem em Lucas 2:49, uhum, né? Não sabíais que devo estar na casa do meu pai? Né? Então uhum. é um questionamento, né? Então, onde Jesus questiona sem romper, Sim. né? Então, talvez seja isso que falte às vezes, o espaço para perguntar sem abandono, Uhum, né? E aí eu acho que tem até um pouquinho disso que você acabou de trazer, né? uhum, Que você menciona até seu pai, né? Você falou, né, que assim, cara, ele te trouxe alguns pontos, né? E aí uhum. acho que com base nisso você começou a ter esse direcionamento de, cara, realmente, olha, tem alguma coisa ali diferente, né? Então Exato. vamos tentar buscar, tentar ir atrás. É, algo que eu acho muito interessante é que, assim, cara, muito do que a gente vive em nossas vidas, né, ou a gente tenta passar isso, né, tudo tá nas escrituras, Sim, né? Só que a gente vai entender isso depois de velho, né? Porque, exato. cara, você é moleque, você não quer nem saber de olhar pra É Bíblia, né? aquele negócio, né? Duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor, Sim, né? sim. Meus pais sempre disseram isso, e hoje eu digo isso para os meus filhos, né? É, a informação e a orientação, ela é dada, Sim. né? Seja pelos seus pais a você e você a sua filha hoje. As escolhas serão deles. E as consequências também serão deles. Sim. Só que se precisar de um suporte, eu estarei ali. Só que eu vou falar, ó, tô te mostrando esse caminho. Então, é o livre-arbítrio, né? Total. É por isso que a gente fala, né? Novamente, toda fé emprestada, um dia ela precisa virar fé própria. Exatamente, é que nem Né? uma criança andar. Você vai Exato. pegando na mão, chega uma hora ela tem que andar sozinha, Sim. né? É, eu acho que isso é o ponto, talvez, mas a gente sempre tem uma base, né? A gente tem um contexto, a Uhum, gente tem pessoas que nos direcionam, né? No caso aí que nem você mencionou, um terço, sua avó rezando uhum, ali. É, talvez isso seja o ponto mais difícil,
de assim, a gente conseguir realmente entender tudo aquilo pra gente chegar na juventude sabendo, olha que gesto Uhum. bonito que minha avó, meu pai, minha mãe fazia, Exato. né? E a gente conseguir dar continuidade nisso. Porque eu acho que Uhum. a continuidade deve ser algo mais trabalhoso, né? O legado, né? Exato. E aí a gente tem, então, desde a fase de criança, passamos para a juventude, né? E aí você começa a atingir a vida adulta, né? Uhum. E aí a gente começa a entrar em um outro ponto: fé, decisões e família, né? Uhum. A fé cresce e começa a pagar boletos. Ó, É, duas coisas são fatos na vida: a morte e os boletos. Enquanto a morte não vem, vão correr atrás de pagar os para pagar os boletos. boletos, exato. E, e aí, em que momento, né, que a fé começou a influenciar decisões concretas na sua vida? Uhum. E, cara, agora você tá adulto, né? Exato. Agora, assim, as escolhas e o caminho que você tem que seguir é seu. Então, Uhum. cara, a fé é sua, porque assim, você vem num processo de introdução. Vai chegando um momento que fala assim, ó, tudo que eu tinha que te ensinar tá aqui. Uhum. Agora é com você. Então, uma coisa que eu acho importante a gente, né, doutrinar e mostrar, né, os significados da fé para os nossos filhos e guiá-los nos caminhos da fé é justamente isso, porque quando você educa seus filhos, você dá bons exemplos, você cria neles uma educação moral e cívica, né? A conduta ética, ela vem da palavra de Deus. Para todos nós, até mesmo para o ateu. Porque o certo e o errado hoje, a gente tem esse discernimento através da palavra de Deus, Sim. né? A justiça, ela é baseada no que foi escrito lá há 2000 anos atrás na Bíblia, pela palavra do Senhor. Então, se depois da minha juventude, claro que tem aquele momento, né, na sua mocidade, que você quer viver o mundo, que você se acha autossuficiente, que aí quando você começa a trabalhar, começa a fazer uma faculdade, você acha que você tem a sua independência, né, e que você não precisa de mais nada. E aí tem também a parte de a rebeldia em relação aos pais, né, achar que os pais sabem pouco e você sabe mais, porque seu pai está desatualizado, né, Uhum. não está seguindo as tendências do mundo. E isso é normal. Eu acho que é normal. Só que é preocupante. Então, se você não prestar atenção nisso, você se perde na vida. E é aquele negócio, né? Você tá vivendo bem, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, né? Saindo, curtindo, saindo com as menininhas e tal. E você... Pô, sua vida tá legal. E aí vem o aprendizado pela dor que a gente falou, né? Não é pelo amor, é pela dor. Que até então, quando você estava com seus pais, eles estavam te ensinando ali pelo amor, né? Pelo amor que eles têm por você. Quando você vai pro mundo, se você não tiver clareza e centrar naquilo que deve ser centrado, aí você aprende pela dor. E aprender pela dor realmente dói mesmo, né? Dói. Mas Mas é o que fortalece também, viu? É também, bom. Lê, também eu acho que isso é importante. É porque assim, quando vem pela dor, a gente não entende a parte do fortalecimento ainda. Uhum. A gente vai entender depois. Mas assim, você sofreu ali, né? Sim. Então, ou seja, você tá apanhando constantemente até você entender que aquilo era para te fortalecer em algum momento, né? Então, acho que isso é, é o mais interessante quando a gente começa a entender que dali vai vir uma fortaleza, Né? né? Tanto é que se você analisar, se você fizer uma pergunta de coisas boas que marcaram a sua vida, você vai lembrar de três, quatro coisas. Agora, de coisas ruins, você vai lembrar de várias. Né? O ser humano ele tem essa predisposição a pensar sempre no negativo, Negativo, infelizmente. exato. Só que é aquilo que trouxe o ensinamento para ele. Sim, É aquilo que trouxe aquela cria de casca, né? Para ele poder se defender do mundo e das pessoas. sim. E quando a gente olha essa questão de, né, ou a gente vem pelo amor ou a gente vem pela dor. Tem algum momento que marcou você? Você fala assim, cara, ali naquela dor eu aprendi que realmente eu tinha que ficar mais centrado. Porque eu tinha
uma outra pergunta pra você, né? Como Uhum. a fé entra no casamento, no trabalho e na criação dos filhos? Mas até antes da gente entrar nessa pergunta, né? Uhum. Tem esse momento que marcou? Tem. Que também vai ao encontro da sua pergunta seguinte, né? É, eu sofri um acidente de moto, muito besta na ocasião. Sempre gostei muito de moto. Desculpa. E chegou um determinado momento que a gente saía de manhã para andar de moto. Porra, saía às 6 horas da manhã, quando era meio-dia já tinha rodado 500 quilômetros. Porque a gente andava forte, andava com a faca nos dentes e era meio insano, né? Os passeios de moto, os rolês de moto. E aí você se acha autossuficiente, né? Pô, nada vai acontecer comigo, né? Você se acha Sou Superman. brabo, né? Não, colocava um macacão, um capacete e tal, vamos pra vida e tal. Aham. E andava de uma forma assim, meio maluca, né? Aí numa ocasião que a gente ia andar de moto, eu senti uma angústia, cara, antes de sair de casa, uma angústia, uma angústia. Mas eu já tinha dado minha palavra, né? E aquele negócio, né? Quando a gente sente algo no coração, a gente tem que escutar a Deus, né? Porque às vezes pode ser ele falando pra gente, ó, fica quietinho aí, senão algo ruim vai acontecer. E aí, cara, nesse dia eu senti um mau sentimento, tudo, e mesmo assim fui. E aí você vai no começo do passeio, descendo a Fernão Dias, a gente é muito pra Morungaba, né? Tem muitas curvas e tal. E aí, porra, indo daqui lá, fazendo minhas orações, né? Dentro, eu comigo mesmo, andar de moto, só quem sabe andar de moto é uma terapia sensacional, é gostoso, é maravilhoso. Olha, eu E. dispenso o andar de moto, viu? Ah, não, eu também eu falo isso, dispense. Porque se você andar, você vai gostar e é um negócio que entra na veia, nunca mais sai. E aí eu fui daqui lá, fazendo minhas orações, pedindo proteção a Deus, tudo mais, aquilo, aquilo outro. E tudo bem. E um passeio meio agressivo, né? Da ponto da gente entrar na curva, um dando ombrada no outro, com os colegas e tal, acelerando, beleza. Na volta, nós tomamos um café lá em Morungaba, tudo mais. Na volta, eu senti aquele negócio de novo. Eu falei, putz, eu vou mais devagar agora. Vou devagar, não vou correr, porque nós viemos aqui, viemos meio insano no passeio, né? Não vou fazer isso daí na volta, não. Vou devagar. Cara, e voltei numa boa. Pra quem for pra Morungaba, vai ver que é uma pista que tem várias curvas, tudo mais, e tudo pista mão dupla. E de lá pra cá, numa ilhazinha, uma das pouquíssimas ilhazinhas que tem de retorno, que é gramado no meio e tem que é côncava, né? Eu andando a 60 por hora, um colega filmando atrás, eu andando a 60 por hora. Eu vou pra fazer a curva, pra passar, né, na ilhazinha assim. Cara, joga a moto não vai, joga a moto não vai, joga a moto não vai. O que aconteceu? Na hora que eu caí naquela ilhazinha, pegou a grama, eu pum, caí, arrebentei os ombros. Nossa. Cara, mas foi um tombo tão besta e olhando o vídeo, as imagens, tudo mais, você fala, cara, é coisa de Deus mesmo, né? E até então, no primeiro momento, você fica revoltado, você fica bravo, você fala, pô, por que comigo isso aqui? Aí depois eu começo a fazer um retrospectivo. Falei, cara, eu saí de casa já com um mau pressentimento. Eu tava num momento em que eu tava me sentindo o cara, porque, porra, todo final de semana você vai e anda que nem um louco e tal e volta ileso, né? Nessa eu fiquei 8 meses, parecendo um lango com os dois braços assim. Cara, 8 meses. 8 meses, né? Foram 72 sessões de fisioterapia. Nossa. Esse ombro eu fiz cirurgia, esse daqui eu preciso fazer, que agora começou a doer, que começou a dar uma artrose. Mas aquilo ali me mostrou pela dor, né? Eu tava me sentindo autossuficiente, que nada iria acontecer comigo, né? E me mostrou o quanto nós somos dependentes. Que até então, poxa, eu sou maioral, né? Mas aí depois você não conseguir levantar um copo d'água para levar a boca, ir ao banheiro e poder se cuidar sozinho, então mostra que nós não somos ninguém sem uma outra pessoa, que nós somos dependentes. Desde o momento que nascemos até o momento que morremos, para que alguém carregue o nosso caixão para o buraco. Né? Então isso me mostrou de uma certa forma pela dor
o quanto eu preciso, né, ser obediente, temente a Deus e principalmente pedir a Ele um coração humilde e manso, E manso, bem manso, né? bem manso, né? Bem manso. Mas é isso, cara. E foi um momento em que, pô, pra mim foi fantástico, que eu consegui refletir, né? Consegui ver que, poxa, pedir perdão também, né, para Deus, porque eu tava num momento em que tava meio, entre aspas, soberbo, Sim. e isso me trouxe pra terra de volta e falou, opa, fica aí um pouquinho que você vai aprender agora pela dor. Deixa eu te ensinar algumas coisinhas aqui, né? Pera aí que Exatamente, eu vou. exatamente. E Lê, quando a gente olha, né, esse momento, né? Uhum. Você teve um acidente, então assim, cara, você teve que aprender pela dor. E graças a Deus, Deus estava ali te conduzindo para não ter acontecido coisa Pô, se pior, você for analisar né? o lugar que eu poderia ter caído ali pra não morrer, era o lugar. Era ali. E vendo a filmagem, que tinha um colega com uma GoPro no capacete, e ele filmando, e aí a gente assistindo o vídeo, depois falou, cara, mas você tá jogando a moto pra baixo, a moto não tá indo, cara. O que aconteceu? Eu falava, cara, eu queria virar a moto não ia. Então parecia que Deus tava pegando com a mão dele assim, eu falar, cara, eu vou te derrubar aqui, porque aqui você vai sofrer menos. Aqui você só vai quebrar os ombros. Se for ali na frente, a 2 metros à frente, ali Vai dar você vai ruim, né? morrer. Entendeu? Nossa, cara. Então, foi um ensinamento, cara. Foi um ensinamento que aquilo ali tocou de verdade meu coração e me colocou a refletir e falar, poxa, o como eu sou dependente, Sim. né? Dependente muito das coisas que vêm do céu, né? De Deus, e dependente daqueles que me cercam. Você já era casado, já tinha filhos, né? Não, ainda não. Aí é que tá. Aí vem o encontro da pergunta que você ia me fazer, né? Aham. Da questão do Do casamento, né? casamento, né? E nesse momento, eu e a Iviana, a gente tinha rompido, né? Naquele momento, coisa de namorada e tal. Aí tinha rompido, já fazia um mês, eu acho, um mês e meio, tudo mais. E numa determinada ocasião que eu fui para fazer a cirurgia, a Paola estava em casa, meus pais iam me acompanhando na cirurgia, não tinha quem ficar com a Paola, eu tive que ligar para ela, né? E aí mostrando também o quanto eu tenho que ter, né, Aham. humildade e falar, pô, baixa a cabeça e vai lá e pede desculpa pra pessoa, entendeu? Ó, tô Seja precisando de humilde, você e aí aqui. tô Sabe precisando como de é, né? você e tal. Ela falou, não, beleza, o que aconteceu? Aí eu falei pra ela, ela falou, putz, aí ela ficou toda preocupada, ficou com a Paola e tudo mais. Beleza. E isso fez com que a gente, né, voltasse a conversar e voltasse a ter o nosso relacionamento como sempre tivemos há quase 18 anos aí. Caraca. Ou seja, né? Teve que dar o braço a torcer, pedir Exatamente. desculpa, ir mansinho, e falar, Exatamente. meu, me ajuda aqui, né? Exatamente. Então foi tudo um aprendizado, né? Sim, sim. A Ivy já tinha essa vivência católica? Já, Já. já, já. Os pais delas também participam da igreja, né? São ministros, tudo. Ah, que legal. Então ela sempre foi. Ela também fez catequese, fez crisma, só não fez perseverança. Eu brinco com ela, eu falo, você não fez perseverança. Perseverança é a melhor fase. Porque, né, É a é a transição ali, transição né? ali Aham. do catecismo para o Pro crisma, né? crisma. E é Cara, legal. Esses movimentos da igreja são muito bacanas. sim. Eu acho que, principalmente para os jovens, né? Eu acho que eles mostram que essa comunhão com Deus, ela é bacana, ela é próspera. Então, se os pais puderem colocar seus filhos na catequese, quando crianças, fazerem contribuírem para que eles façam a perseverança e venham fazer o crisma, é muito importante. É, E depois o encontro de jovens, né? é Para depois o importantíssimo, encontro né? de De casais e casais aí por e vai, diante, né? Aí né? vira um diácono, vira um Exato. E padre, e não, e seguiriam aí os sacramentos, né? vai-se embora, né? É, Teriam os sacramentos. e eu acho que isso é muito importante, né? Porque assim, desde quando a gente falou da infância, né? Uhum, Se hoje a gente tem pais que entendem a importância da catequese, né? uhum, A importância da perseverança, da confirmação junto ali com o crisma e tal. uhum. Cara, tem tudo pro filho seguir o caminho de Deus, né? Tudo pro Exatamente. filho saber ali, né? Porque quando Uhum. ele chega na juventude, cara, ele já tem uma fé definida, né? Exato, Já tá exato, formado, ele já entendeu a exato. importância E tá daquilo. plantado no seu Tá coração. Você plantado, pode até se exato. perder, Sim. mas uma hora você Você se encontra, volta, você porque volta. tá ali, ó, tá, né, tá inserido Tá inserido. no seu íntimo, no seu âmago. Cara, é bem legal isso, porque assim, hoje a gente vê, cara, em algumas igrejas que a gente vai,
né, já fui convidado para muitas, né, primeira comunhão de crianças, de amigos que a gente conhece. Uhum. Eu não tinha ideia o quanto tem de criança fazendo primeira comunhão, fazendo crisma. Uhum. Cara, eu fui recente aí numa escola, salesianos ali. Cara, tinha cerca de, sei lá, 300 crianças para fazer a primeira comunhão. Eu falo, Uhum. cara, 300 crianças, é muita criança, assim, né? Uhum. Olhando num contexto geral onde não parece, né? Quando a gente olha e fala, ah, mas tem muita gente que tá fora da igreja e tal. Uhum. E aí uma coisa que, pelo menos eu venho notando isso, eu não sei qual que é a sua percepção para isso. Uhum. O quanto cresceu de famílias voltando para a igreja, né? Não tenho ideia o que isso, né, o que foi um impulsionador para trazer essas Uhum. famílias para a igreja, né? Então, só que a gente vê um movimento que acabou crescendo muito. Sim. Dentro do seu convívio, né, do seu trabalho, entre outras coisas, você nota isso também? Porque, assim, você fala, olha, tinha pessoas que eu conhecia que, cara, nem era ligada à fé. Do nada, Uhum. pá, deu um boom assim e todo Não, mundo resolveu bastante, voltar. bastante. E aí é uma coisa puxa a outra, né? Quem tava falando, pô, é importante que as pessoas, né, coloquem seus filhos para fazerem catequese. E quando uma criança está fazendo catequese, os pais também estão fazendo catequese. Sim. E aí vai a importância dos pais participarem da catequese do filho, de irem à missa, de todo domingo levar o seu filho à missa. Por quê? Porque isso é o que fortalece não só a família, mas fortalece a fé dessa criança e fortalece a fé dos pais também, né? E eu acho que com tudo que está acontecendo, né? Isso daqui, ó, Uhum. é muito bom e muito ruim ao Ao mesmo mesmo tempo. É tempo, é. dúbio, né? Sim. Mas eu acho que isso daqui faz com que as crianças hoje, os jovens, né? Por tudo que eles têm de informação, por tudo que eles têm de acesso, chega uma hora que, poxa, não me satisfaz mais. E aí tem que satisfazer o quê? Tem que fazer o coração, né? E o espírito, a alma. Então eles buscam aí a religião e buscam a igreja. E isso eu acho bom. Eu acho que a utilização da comunicação hoje, como a gente está fazendo aqui, para poder evangelizar e para poder mostrar para as pessoas que tem um caminho do bem, e esse caminho do bem é o caminho de Jesus Cristo, o caminho de Deus, isso é muito bom. E você acha que tá fácil de viver essa vida cristã em família, mesmo com as rotinas corridas, né, e essa utopia geral? Uhum. Então, fácil nunca vai ser e nunca foi, né? Tanto é que Jesus Cristo mesmo diz, né? Se quiser me seguir, terá tribulações. Sim. E serão tribulações o tempo todo, né? Serão as dúvidas o tempo todo. Porém, são as escolhas. Então, é a mesma coisa da gente levantar e escolher ir trabalhar ou escolher ir ficar na cama, né? Só que não é tão fácil, porque nós estamos falando de fé. Estamos falando de doutrina, de seguir alguns caminhos que são importantes para a parte espiritual. É que eu brinco e falo bastante com meus filhos, né? Em casa eu falo muita coisa. Nós temos três pilares em nossas vidas, né? Um é o pilar profissional, o outro o pilar profissional ou acadêmico, né? O outro é o pilar pessoal, que aí é a sua família, o seu convívio, e o pilar espiritual. Então, se um desses três estiver em desequilíbrio, você não consegue viver bem, ter uma vida próspera. Não estou falando prosperidade em termos de grana, não, estou falando Uhum. em termos de bem-estar, de felicidade e tudo mais. Então, muitas pessoas hoje, elas têm, né, por conta de ter várias novas profissões, então elas, no profissional delas, elas estão ok, por elas ter acesso a informações no celular, na palma da mão. Na parte acadêmica tá ok, vivem bem com seus familiares, mas e o espiritual? Aí tá no desequilíbrio, né? E aí tá faltando alguma coisa. Então não tá. Não, tudo é lícito, nem tudo lhe convém. Então tá faltando o que lhe convém. Aí elas buscam a espiritualidade. Por isso que eu vejo um movimento grande, Uhum. né, nos jovens, nas crianças, de estarem pertencendo hoje a uma comunidade, buscando hoje a Deus. Isso é muito importante. O ruim é que não é uma missão fácil, né? Assim, cara, você convenceu um jovem, você convenceu uma criança.
ir pra missa, cara, Nem fala, cara, nem fala. Com o Noah é mais fácil. Hoje ele tem 3 anos, ele vai de boa. Com a minha filha mais velha, não. Ela tá com 17 anos e, pô, tem as vontades dela, né? Ela lê as coisas que ela acha pertinente a ela e aí começa a ter umas ideias diferentes das suas, né? Então é tudo um diálogo e aquele negócio. Minha parte eu tô fazendo, tô te dando bom exemplo. É como falamos anteriormente, tô te dando bom exemplo, tô te orientando. As escolhas serão suas serão e as suas consequências também serão também. suas. Sim. Estarei aqui para lhe dar suporte. Cara, Isso eu falo sempre para eles. e é uma coisa legal que você falou do Noah, né? A gente já tem um contato já, então a gente Uhum. já compartilhou alguns momentos, né? Pô, a gente vê o Noah ali a milhão dentro da igreja, Uhum. mas uma coisa que me marcou quando você fala, a gente tá falando de introduzir a criança, né, Uhum. dentro da fé, e a gente tentar ser um bom exemplo para elas, né, para que realmente elas dê continuidade nisso. Eu lembro uma foto que vocês mandaram, acho que em Aparecida, se eu não me engano. E É, o Noah foi até lá na frente, no altar, ajoelhou para isso, rezar, exato. né? Então, eu gosto de, até falando aqui para você, de ver isso como um bom exemplo, né? Uhum. Então ele sabe que ali a gente tá num lugar sagrado, Isso. né? E ele entendeu qual que é a missão dele ali, né? Então, Exato. E assim, durante a missa, eu vou falando, né? Quando vai acontecendo algumas coisas, aí eu falo o porquê da gente estar se ajoelhando, o porquê da gente estar se levantando, o porquê de fazer o sinal da cruz naquele momento, tudo mais. O porquê daquele pãozinho que a gente coloca na boca e por que que ele não pode ainda, tudo. Então eu vou falando. Quando eu tenho batizado, eu vou explicando pra ele, ó, tá molhando a cabecinha do bebezinho ali, sabe por quê? Por conta disso, disso. Eu tô falando ali na orelha dele. sim, Coisa que eu não fiz com a minha filha mais velha, deveria ter feito. Então é um erro meu, então faça a meia culpa, sim, né? Para que ele tenha esse entendimento que aquilo lá fique plantado no coração dele e que ele tenha, né, a ideia do que é, né, ser cristão. E é engraçado que isso, querendo ou não, vai sendo plantado no coraçãozinho dele e ele vai seguindo. Porque ele sim. não pode ver uma igreja que eu falo, e ele fala que quer ser padre, né, quando ele crescer. Ele fala que quer ser Nossa. padre. E o Então, coração da mãe tá como? não, ficamos felizes, porque foi tão difícil para tê-lo, Aham. né? Chegamos num determinado momento que minha esposa não estava mais engravidando, tudo mais, e aí fomos fazer os exames, tudo mais, tava tudo bem comigo, tudo bem com ela, só que as trompas delas estavam meio anoveladas, tudo mais. Aí tivemos que fazer um tratamento, então nós rezamos muito para que ele viesse em nossas vidas, né? E como ele veio, foi Deus que nos deu. Então, ele vai seguir os caminhos de Deus, não o meu. Ó, você trouxe um ponto agora que a gente vai falar num momento mais pra frente. E aí eu Uhum. vou querer aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Aham. É, tem uma passagem bíblica, não me recordo agora, né? Que a gente fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Sim. né? E servir ao Senhor não tira problemas da agenda, né? Não, não, Mas muda o de jeito jeito de enfrentá-los, né? nenhum. Aham. Então acho que, cara, o que você trouxe aqui foi um ótimo exemplo, né? Uhum. Pra gente discutir e ver como realmente é viver essa vida, né? Em família, junto com a fé, Uhum. mesmo nos problemas ali, né? Mas assim, Deus sempre nos direciona para como enfrentar esses problemas, Sim. né? Acho que isso é o mais importante. E aí, pegando um pouco o gancho disso que você acabou de falar, até da história do Noah, né, das dificuldades ali, Uhum. a gente tem um pouquinho aquela questão de crises feridas e de reconciliação, né? Uhum. Então, nenhuma família passa ilesa pela vida, De jeito né? nenhum. Qual foi o momento mais difícil, né? E aí, talvez seja esse momento que a gente acabou de falar um pouquinho, da sua experiência familiar, né? E aí, onde a fé ajudou ou pareceu faltar. Uhum. Vamos lá. Eu e a Viana, nós queríamos ter mais um filho. E aí a gente tava batalhando, 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 nada. E aí fomos buscar ajuda médica, tudo, ó. Tá acontecendo isso, tal. As opções de tratamento são essas, tudo. E aí, pô, será que é isso que nós queremos? Não, é isso que nós queremos. Pedimos muito a Deus. E em casa, eu e minha esposa, nós temos muito esse lance de rezarmos juntos, né? Então, até mesmo nas coisas boas, a gente reza junto para agradecer. E isso é cotidiano para nós.
Se você já foi em casa, você viu que nós temos um altar e tal, né? Hoje tem uma almofadinha lá para você poder ajoelhar para rezar no altar, mas antes não tinha, né? Aquilo lá eu pedi pro tio da Iviana fazer, que ele é tapeceiro. Por quê? Porque se olhar para os joelhos dela hoje estão todos marcados, de tanto que ela rezou pedindo pela vida do Noah, né? Então, é por isso que eu falei, pô, como é que fica o coração da mãe? O coração da mãe se enche de alegria quando ele fala que quer ser padre. Pô, vai servir a Deus, isso daí é maravilhoso. Mas foi um momento assim de luta, cara. Foi um momento assim de tipo, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter fé, vamos entregar a Deus. Porque aquele negócio, a fé sem ação é nada. Eu posso ter fé, mas se eu não fizer a minha parte também, né? Não adianta. Né? É que nem o cara que tava morrendo lá no alto mar, veio o bombeiro não quis, veio a Maria não quis e tal, pô. Aí subiu lá e falou, pô, Deus, você não me ajudou? Pô, como não? Te mandei vários Todo mundo recursos, te ajuda, pô. né? Né? Então, assim, sem ação é igual a zero, né? Então, nós trabalhamos juntos nisso daí, rezando, entregando ao Senhor, mas fazendo a nossa parte. E aí veio o Noah. Quando veio o Noah, a nossa vida mudou bastante, porque muda a nossa rotina, tudo mais. E aí, puta, agora, calma aí, eu me perdi, cara, na pergunta. Corta Não, aí, é. edição. Qual foi o momento, onde a fé ajudou, né? Ah, E onde ela isso. pareceu faltar nesse momento Exato, exato. Então, aí, aí não é quando veio Noah. Quando a Ivana engravidou, que aí nós tivemos 3 episódios, assim, nos 2 primeiros a gente ficou muito baqueado, né? Que a gente fez a fertilização no primeiro momento. Quando deu negativo lá, cara, uma tristeza muito grande. E aí, tanto é que a gente se isolou o final de semana inteiro, cara. E eu não conversava com ela não conversava comigo. A gente foi se falar depois de uns 3 ou 4 dias, cara. Nossa. E aí a gente sentou para conversar e falando um pouco o que nós vamos fazer agora, tal. Antes de tomar qualquer decisão, a gente falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra fazer uma oração. Pedir para Deus orientação, né? E é engraçado, cara. É aquele negócio, né? Onde um ou dois estiverem falando meu nome, ali eu estarei. Cara, a gente sentiu uma energia, um fogo ali no coração que mostrou o caminho pra gente. Falou, vai, acredita, confia que vai dar certo. É por aqui, né? É por aqui. E aí a gente acreditou, a gente confiou, entregou nas mãos de Deus e deu certo. Aí Viana engravidou. No segundo pro terceiro mês, cara, a Viana teve um descolamento de placenta. E aí, numa noite em que ela tinha ido pra casa do meu sogro e da minha sogra, ela voltou em casa, pedimos uma pizza e tal, terminamos de jantar, ela falou, vou ao banheiro. Quando ela voltou, falou que estava acontecendo isso e isso. E que ela ia subir e ficar de repouso. Beleza, cara, de repente. Aí Viana me dá um grito lá do quarto, que ela foi ao toalete. Me dá um grito que eu me assustei e subi as escadas correndo. Quando eu chego no banheiro, cara, meu banheiro todo ensanguentado, tal, isso, aquilo, outro. Ela falou, tô perdendo o bebê. E como nós estávamos fazendo tratamento para engravidarmos, nós não tínhamos falado para ninguém. E foi no meio da pandemia, né? Foi no meio da pandemia. E no meio da pandemia, minha irmã, na casa dos meus pais, com Covid. Meus pais estão no sítio. Cara. Meu sogro e minha sogra estavam na casa dele e minha cunhada e meu cunhado estavam viajando. Ou seja, né? É vocês por vocês, né? Nós por nós, só tínhamos a ajuda do meu sogro e da minha sogra. Vamos ligar pro meu sogro e pra minha sogra. Eu ligo pro meu sogro e pra minha sogra e falei, ó, vocês precisam vir pra cá, porque a Iviana tá perdendo o bebê. Só que nós não tínhamos falado pra ninguém que a Iviana tava grávida. E aí, meu sogro e minha sogra ficam super desconfiados, né? E vem em casa, tudo mais e tal, mas beleza. Cara, aquele dia, eu falei, não é possível, cara. Nós pedimos tanto a Deus, lutamos tanto para que a gente possa ter um filho. E aí, agora que a gente conseguiu, né, que ela engravidasse e tudo mais, ela vai perder esse filho. Cara, eu tava arrasado, cara. E aí, antes da gente sair para ir pro hospital, eu ajoelhei lá no banheiro. Tava uma poça de sangue assim, eu ajoelhei no banheiro. Eu falei, poxa, Jesus, você derramou sangue por mim. Por toda a humanidade. Então, nos ajuda. Se for da sua vontade que tenhamos um filho, que esse filho venha ao mundo para te servir. Uau.
Que forte, hein, cara? E saímos de casa. Que forte. E saímos de casa. E aí chegamos no hospital, a médica falou, não, foi só um descolamento pequeno. Eu falei, pequeno? É que a senhora não viu o banheiro de casa, como tava todo ensanguentado, pô. Não, foi só um descolamento pequeno. Aí a Ivana teve uma gravidez de risco, tudo, teve que ficar de repouso durante toda a gravidez, tudo mais. Mas veio Noah hoje aí saudável, firme e forte, né? Graças a Deus, Então né? você fala assim, pô, e o coração da mãe, quando fala que quer ser padre, cara, se enche de alegria. É muito fruto, Quer né? servir É muito Deus, fruto de entendeu? oração, né? É muito fruto de oração. E aí eu falo, toda a igreja que ele vê, né? Como a foto que você viu lá em Aparecida, ele vai diante do altar, ajoelha, e é mó baratinho, por ele mesmo, ele vai, ajoelha, junta as mãozinhas assim, abaixa a cabeça e faz a oraçãozinha dele. É dele, né? Toda a igreja que ele vê, cara. Nós fomos pra Floripa, ele quis entrar Mesma numa coisa. igreja. Nós fomos lá pra onde eu trabalho, tem uma igreja, né? Que é da Santa Casa de Misericórdia. Ele quis ir lá na frente da igreja, ajoelhar e Ajoelhar. rezar. Nós fomos pro interior recentemente, viu uma igreja, ele quer parar. Aí às vezes a gente vai pra casa da minha sogra, que ela mora ali no Carrão, a gente passa pelo viaduto da Penha. Ele vê a igreja da Penha e ele fala: papai, eu quero ir naquela igreja. Aí agora nas férias ele vai lá na igreja da Penha. Caraca. Cara, isso É um barato. é muito legal, porque realmente esse fruto da família de se ajoelhar, Uhum. vamos rezar, né? Realmente, assim, tem uma intercessão divina ali de Tem, falar, tem. cara, vocês entenderam o propósito da fé, né? Porque quando você e sua família realmente se Uhum. ajoelha para pedir ou para agradecer a Deus, né? Você sabe que, cara, vocês estão no caminho certo. Acho que tem muito para ir, né? É importante. Todos nós, não, assim, nós não somos perfeitos e jamais seremos. Mas nos momentos em que você se junta para fazer aquela cadeia de união, aquele círculo de oração, aquilo tem um poder absurdo. E Sim. se você faz isso com a sua família, a família é uma consagração de Deus, né? O casamento é um sacramento. Sim. Então, quando você faz isso, você não tem a noção do quanto você fortalece o seu lar, do quanto tem poder aquela oração e o quanto Deus, né, beneficia aquilo e se agrada daquilo. E daí a gente tem até uma passagem, né? Quando ainda estava longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão. Lucas 15:20, né? O A filho parábola pródigo. não fala da família perfeita, Sim, né? Mas do amor que insiste, exato. né? Então acho que isso que você trouxe realmente foi um amor que insistiu, né? Sim, Para que o Noah tivesse aí correndo e subindo no correndo, altar, né? tirando a nossa paciência. Não, mas é como fala na Bíblia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu tivesse todo conhecimento, sem o amor eu nada serei, Uhum. né? Então, a crença, né, também, a fé, ela vem do amor. Do amor. Ela vem do amor. E é bom, né? Porque um amor bem plantado, né? A gente sabe que os frutos aí vão ser bem extravagantes. A gente sabe que realmente vai gerar muitos e muitos frutos, assim, por Exato, gerações, né? exato, exato. E, e aí, Lê, até pra gente já ir encerrando também, a gente tem acho que mais uns minutinhos. Acho que só um último ponto aqui pra gente falar. Quando a gente traz. A gente fala, a gente tem filhos, né? Uhum. Você tem uma filha de 17, você tem um filho de 3. Hoje a família divide espaço com Wi-Fi, telas e algoritmos, Uhum. né? Como viver a fé em família no mundo hiperconectado? É isso aí. Eu vejo, assim, eu tento enxergar de forma positiva, Douglas. A internet, ela veio trazendo informações diversas para nós. Hoje, se a gente jogar no chat GPT, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, o cara te monta um trabalho feito. Você não precisa pesquisar. Então, em alguns momentos, é uma cadeira de rodas para quem sabe andar. Sim. Mas se for uma bicicleta para quem quer pedalar, é diferente. Então, que eu converso muito, principalmente com a minha filha mais velha, né? Porque ela vê de tudo, ela é high-tech, né? Uhum. Muita coisa que eu não sei, eu tenho que perguntar para ela, porque eu sou meio ignorante, né, nessas questões de tecnologia, né? Mas assim, é mostrar o quanto é benéfico a chuva de informações que a gente tem hoje através da tecnologia. Sim. Né? Porque se a gente procurar
informações positivas, a gente vai ter informações positivas. Se a gente procurar informações negativas, vai ter informações negativas e vão ser chuvas, né? Porque tem os algoritmos hoje. Então, eu falo sempre o seguinte, cara, vamos usar de forma bacana isso daqui. Porque eu vejo hoje, eu sigo vários padres hoje, vários pastores, né? Vários pais de santo, porque eu acho que a gente tem um conhecimento amplo de todas as coisas, né? E tem que ter respeito às outras denominações, às outras religiões. Então, isso é bom, porque eu não tenho só uma informação, não, eu tenho várias informações. Só que aí eu faço a minha própria conclusão. Eu tiro minha própria conclusão de tudo aquilo que eu busquei de informações. Então eu acho legal porque se a gente quer evangelizar hoje, você pode utilizar o celular para poder evangelizar. Sim. O que nós estamos fazendo aqui. Então dentro de casa, é claro que você tem que cuidar com que o seu filho veja, com que ele siga, né? Hoje com 17 anos já fica mais difícil. Quando passa dos 9 para frente, fica bem mais difícil, né, você controlar. Mas é aquele negócio, né? Se você plantou o bem, você pode colher o bem. Sim. Né? Aquele negócio. A orientação você está dando, as escolhas serão deles. Sim. Então, com o No já está sendo mais fácil hoje, nesse sentido, que a gente controla. Coloca bastante desenho bíblico para ele, se ele quer assistir televisão, é desenho bíblico. O celular é bem pouco. Né? Músicas, sempre músicas da igreja, né? Tudo. Ele adora Terra Seca, ele adora Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, né? O Fernandinho, que é um cantor gospel também. Então ele gosta muito dessas músicas. Ele pega a violinha dele lá e fica lá e tal, e tira a onda dele, né? E vamos nessa. Com a Paola já é mais difícil, que ela já tá com 17 anos. Já então, sabe, né? Já sabe. já sabe o que é certo e o que é errado. E se ela escolher errado, o problema é dela, entendeu? Sim, então sim. É isso aí. Não, sensacional, Lê, sensacional. Eu acho que o Wi-Fi dentro de casa é livre para todo mundo. Mas a gente sempre recomenda usar com bastante moderação e assertividade. Não, cara, maravilha. Lê, de verdade, assim, sem palavras para agradecer esse bate-papo, né? É, Conhecendo a história do Lê aqui, eu sei que tem uma história maravilhosa aí de conexão com Nossa Senhora. Com certeza, em um outro momento a gente vai trazer isso aqui e falar um pouquinho de histórias marianas. Então, cara, acho que seria muito bacana. Eu gostaria de ouvir de novo, né? E gostaria também que o pessoal de casa também pudesse tá vivendo isso, né? Então, assim, a fé católica, ela não é um acessório da vida familiar, né? Ela é o eixo. Quando Cristo habita a casa, nenhuma história é pequena demais, quebrada demais ou confusa demais para Deus agir. Então vamos chegando aí ao fim do nosso episódio de hoje do podcast. Quero agradecer a todos vocês aí que estão nos acompanhando, nos seguindo. Convide os amigos, convide os familiares, venha fazer parte, né, desse encontro e deste momento de fé, onde a gente traz aqui pessoas, né, que tem uma fé, que tem uma história linda para nos contar, né? Um dia pode ser você também que está em casa, né? Aqui a gente gosta de escutar histórias, né, que vão marcar a vida de muitas pessoas. E hoje, graças a Deus, aí a gente teve a oportunidade de estar aqui com o Lê, contando um pouco como é viver a fé católica no dia a dia e na prática, né? Mas Então, Lê, em nome de toda a produção aqui, a gente quer agradecer imensamente a sua disponibilidade para esse convite. Eu que agradeço. A gente fica muito feliz. Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast aqui. Obrigado. Cara, só tenho a agradecer sem palavras aí para você e para toda a família. Um beijão, Ive, Noah, Paola. Agradeço demais aí por toda essa linda história de vocês, né? E de perseverar realmente em cima da fé e saber que os caminhos de Deus é o melhor caminho para se chegar à santidade. Exato, exato. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado. Agradeço o seu convite, do Cissão também. Deus abençoe a vida de vocês. Eu até pensei agora, eu falei, pô, anotamos tanta coisa e não usei quase nada, mas que o papo fluiu e foi muito gostoso. Para quem tiver oportunidade, participe, é muito legal, é muito gostoso. Né? Espero que a gente tenha transmitido algumas informações, algumas vivências, né, que possa estar levando aí as pessoas essa
comunhão e essa divisão de fé. Maravilha, Lê. Espero que todos vocês tenham um excelente ano, que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso para todos vocês, seja principalmente fortalecido na fé. Obrigado por nos ouvir, que a fé encontre a morada na casa de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Obrigado.